Mais que na internet, na minha vida real, as pessoas me questionam muito como eu consigo ler mais de um livro ao mesmo tempo. Não é autoajuda, mas foi uma experiência que eu fui conquistando e eu acho interessante conversar aqui para que, quem sabe, essa forma de leitura possa dar um dinamismo maior nas leituras de vocês. Eu me lembro que eu procurei ler mais de um livro ao mesmo tempo num momento em que eu já tinha aí talvez de 8 meses a um ano lendo um livro atrás do outro, lendo todos os dias e lendo bastante. Os meus maiores medos de ler mais de um livro ao mesmo tempo na época eram 2. O primeiro era não conseguir ler tanto porque a leitura ia ficar mais devagar, e naquela época eu pensava muito em quantidade de livros lidos. Naquela época eu ficava contente em terminar um livro. Eu estava começando nessa coisa de conseguir ler, então o livro terminado e entendido de uma forma geral era até mais importante do que a própria experiência literária propriamente dita. Meu segundo medo era me confundir com as histórias, era atrapalhar uma história na outra. E aí a primeira vez que eu decidi colocar 2 livros ao mesmo tempo foi de uma forma em que eu percebi quando eu estava pertinho para terminar um livro, então estava faltando 50 páginas mais ou menos para terminar aquela história, e eu comecei a ler a outra história, ou seja, eu comecei de uma forma bem confortável. Talvez uma dica para você que queira começar. E então eu fiz isso algumas vezes. Quando o livro que eu estava lendo, ele estava no final, eu começava o outro, ficava poucos dias nos 2, terminava e depois ficava mais tempo em um livro só. Depois eu ganhei confiança e comecei a fazer da metade para o final. Quando eu chegava da metade para o final do livro que eu estava lendo, eu já pegava o outro começando. Aí eu comecei a perceber que sim, como eu lia naquela época muito, eu estava focada assim em gêneros específicos, então era policial, chick lit, romances românticos e especialmente assim o YA fantasia. Eu percebi sim, eu podia confundir um personagem de um livro para outro, uma coisa que aconteceu de um livro para outro. Eu peguei a minha segunda dica assim, eu vi que eu tinha que ler livros ao mesmo tempo, mas de gêneros diferentes. E aí deu certo. Quando eu pegava um livro policial que eu estava terminando, eu estava começando um chick lit, era muito difícil confundir um com o outro. Quando eu estava numa fantasia YA terminando, eu pegava um romance new adult, adulto, para ler. Era bem difícil confundir um com o outro e fui seguindo. Nesse início de leitura de livros ao mesmo tempo, eu ficava sempre no número de 2. Só que depois eu comecei a arriscar quando entraram os calhamaços. Quando eu tive vontade de ler calhamaços, eu acabei até intercalando 3 livros lendo ao mesmo tempo. Ler mais de um livro ao mesmo tempo, eu acho que melhorou muito o meu desempenho como leitora. Mas um desempenho não assim daquele de meta profissional, mas um desempenho de qualidade durante os dias que eu tinha de leitura. Por quê? Porque por mais que uma história fosse boa, estar em um livro às vezes podia coincidir com um momento que eu, por exemplo, eu tô lendo uma história dramática e naquele dia eu tive um dia difícil, eu não queria cair naquela história dramática. Então eu tenho uma outra leitura em andamento que pode me fazer continuar tendo o hábito de leitura. Então, se eu tiver presa a uma história só, possivelmente naquele dia eu não iria ler, porque eu não me sentiria bem lendo aquela história e faria outra coisa, óbvio. Mas eu tendo a outra história lendo ou para começar a ler, eu fico com aquele hábito de leitura diária, eu fico vivendo a literatura naquele dia de acordo com o meu humor e o meu desejo do dia. Isso não quer dizer que eu vá ler vários, assim, sei lá, 10 livros ao mesmo tempo. Eu acho que depois que a gente vai pegando segurança, a gente fica lendo até muitos livros ao mesmo tempo. Hoje mesmo, acho que quando junta os livros de não ficção, eu acho que dá até pra gente ler mais, porque quando entra na literatura de não ficção, de história, por exemplo, uma biografia, é difícil confundir. A gente tá lendo a história daquela pessoa que a gente conhece, então a gente pode diluir a leitura em mais tempo e acaba que essa leitura de livros ao mesmo tempo não tem um peso tão grande.
A casca de banana na leitura de mais de um livro ao mesmo tempo pode acontecer quando a gente está em 2 gêneros parecidos, porque a gente pode se confundir com a história. Outra casca de banana é quando a gente acaba se sentindo mal. Já caí nessas cascas de banana. A gente se sente tão empoderado em estar lendo mais de uma história que às vezes a gente pega a terceira, depois pega a quarta história e daqui a pouco a gente fica com uma certa ansiedade, porque às vezes 4 livros ao mesmo tempo. Eu tô pensando aqui em livros de ficção, porque não ficção eu acho que dá para ler vários ao mesmo tempo, mas pensando em histórias de ficção, eu acho que causa uma certa angústia e pode até atrapalhar a leitura, porque fica aquela coisa, poxa, eu tô com 4 histórias para dar conta, assim, na minha cabeça. O ponto positivo, que inclusive quando a gente vai lendo mais de um livro ao mesmo tempo, um ponto interessante é que a gente consegue separar mesmo uma história uma da outra. E eu acho que isso é um exercício mental muito promissor, até para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia e para estudo. Eu acho que é até um exercício. Ler mais de um livro ao mesmo tempo tem que ser algo também confortável. Se o tipo de leitor que você é, ou que você está nesse momento, como é normal a gente oscilar também em fases. Se a nossa fase é uma fase de concluir leituras, de mergulhar em história, assim, avidamente, eu acho que a leitura, ela deve ser, eu acho que talvez seja mais tranquilo ser a leitura de um livro só. Se o tempo de leitura tá curto, ou seja, eu não tô tendo tempo de ler todos os dias, eu acho mais interessante também focar em uma, no máximo 2 histórias, porque ler 2 ou 3 livros, e quando a gente não tem o tempo de estar nessas histórias sempre, pode causar um esquecimento de onde que parou, em que ponto estava, até porque tem mais histórias aí na nossa memória. Então diversificar as histórias que você está lendo, diversificar até a mídia, pegar um quadrinho junto com o livro, eu acho assim que pode ser uma forma de até sair da ressaca literária, não ter ressaca literária e viver a experiência literária de uma forma diferente, de uma forma gostosa e de uma forma que não fique exigindo, às vezes, apenas aquela história. E aquela história, às vezes, tem um tempo maior para a gente passar por ela. Então, por que não intercalar com outra história?